noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje a nossa temática é o equilíbrio, uma das condições essenciais para que possamos praticar a nossa evolução espiritual e material. A colocação das águas é a opção de cada um. Quem optar em colocá-las, ao final terá uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, cada um denomine como desejar. O que é importante sabermos? Ela complementará o momento da fusão das energias com a espiritualidade já presente ao nosso lado, que nós somos banhados quando da prece final. Até já às 20 horas, na gratidão, apesar de não sermos dignos, em nome da luz. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. E juntos estamos aqui para mais um convite da espiritualidade já presente ao nosso lado, para que possamos externar, praticar, aprimorar o nosso equilíbrio. Então nós vamos sempre lembrando uma regrinha básica. A minha reação do cerebelo, a minha reação animal, o meu instinto leva 10 milissegundos para acontecer. A minha reação raciocinada, refletida, irradiada pelo córtex cerebral, onde encontra-se a nossa alma, o nosso espírito, a nossa história, toda a nossa sabedoria, ela leva 24 milissegundos. Então, nós devemos sempre ponderar, analisar, fazer a reflexão antes de respondermos. Porque existe aquele ditado que repercute muito bem o que é que acontece. Palavra dita e flecha atirada não tem volta. Somente seguem a destino e a origem. E quantas mazelas, quantos problemas, quantos karmas nós adquirimos pela reação instintiva. Quantos? E ainda nos vangloriamos. Não, é o jeito que eu sou. É como eu sou.
eu falo assim mesmo, eu sou muito direto, eu costumo dizer o que eu penso, só que quando dizem isso para nós, a nosso respeito, nós não gostamos. Formamos inimizades, formamos vazios, formamos abismos que vão se perpetuando e vão aumentando cada dia mais. Se nos perguntarem lá na frente, depois de umas 20 encarnações, como foi que isso começou, nós nem vamos lembrar direito. Então, a oração que repercute bem o momento do equilíbrio é nós fazermos ela de uma forma bastante concisa, principalmente quando pisarem no nosso carro. Principalmente. Então, o que é que eu faço? Eu faço a oração do discernimento. Eu lembro de Jesus. Se alguém te bater numa face, vire-lhe também a outra. E aí eu digo, mentalmente, Pai, dai-me sabedoria para saber o que eu posso modificar daquilo que eu devo aceitar. Aí é o tempo necessário para que a nossa sabedoria, lembrando bem que conhecimento não basta. Conhecimento é uma história, sabedoria é pôr o conhecimento em prática. Aí nós vamos conseguindo nos equilibrarmos, entrar em sintonia, ponderar. Por exemplo, Jesus mostra em muitas oportunidades aos seus apóstolos que se revoltavam, porque eram como nós, pessoas instintivas, que tinham instintos, pessoas que tinham índole, ainda mais aquela época onde qualquer coisa era considerada uma ofensa dentro da lei do judaísmo, como é até hoje, e isso vai se transformando assim em alguns empecilhos. Mas Jesus, com todo o seu jeito, com todo o seu magnetismo, ele vai lá e explica. A pessoa me maltratou na via pública. Ele diz, já pensaste que ela pode estar enferma, com uma doença muito difícil, ou alguém da família dela, ou passando por uma situação a qual ela acha que não tem alternativa e saída? Por isso que a história, se alguém te bater numa face, vire a outra. E assim, nós vamos conversando, iniciando este projeto, para que possamos aprimorar-nos enquanto espíritos em evolução. Mantendo o equilíbrio, ponderando. Mas eu fui ofendido. Aí eu vou fazer a minha reflexão. Nenhuma folha cai sem que Deus permita ou saiba. Quem sou eu para julgar? Sou perfeito? Sou perfeita? Não. Aí eu pondero. Se eu não responder no mesmo tom, porque às vezes nós vamos subir no tom. Um fala alto, nós falamos mais alto. Aí vai uma escala que só sobe. Se eu mantiver o tom mais baixo, não é submissão. Isso é raciocínio. Nós vamos conseguir fazer uma interlocução. Não consigo, calamos-nos. Entramos em oração. Sem demonstrar, sem externar, mas intimamente conectados com a luz. Aí sim, eu começo a entender os espíritos iluminados, os espíritos abnegados, que aqui estiveram e estão trabalhando ao nosso lado. Eles tiveram episódios de reencarnação, talvez terão outros, não sabemos, quando eles virão em missão, mas enquanto espíritos de luz, eles estão do nosso lado, nos estimulando, nos intuindo, porque notem bem o que acontece quando eu me desequilibro. Às vezes eu levo dias, uma semana, 2 semanas, para voltar a entrar numa sintonia um pouco melhor. Eu fico remoendo aquilo, fico com remorso, outra hora fico com raiva, outra hora fico com ódio, outra hora aparece na minha cabeça uma cena
que eu vou deferir lá alguma coisa muito ruim contra aquela pessoa, desejo mal a ela, quer dizer, tudo contra a nossa evolução. Caímos feio, no nosso próprio andar, no nosso próprio passo. Então, estar equilibrado é ter Jesus do nosso lado, é lembrar do Mestre. Vocês imaginaram Jesus lá na cruz, como nos falam as Escrituras, como nos falam os testemunhos daqueles que lá estavam, que ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quem estava sendo perdoado éramos nós. Não eram eles, éramos nós. Porque ou estávamos lá reencarnados ou estávamos talvez interferindo a nível espiritual. Porque é tudo uma coisa só. É um grande corpo que une as diversas dimensões que é o corpo divino, é o corpo de Deus. Então, o que é que acontece? Imaginemos que Jesus tivesse se deixado levar pelo instinto. Liquide este planeta, Pai. Pronto. Teríamos num sopro o pensamento de Jesus, que pensou, criou. Ele faz isso, ele tem esse poder. Pensou, criou, pensou, aconteceu. Ele simplesmente teria pulverizado a todos nós e a este planeta. Mas não. Ele, equilibradíssimo como sempre foi, entendendo a sua missão, entendendo que nós teríamos N encarnações para vivenciarmos, quer seja neste orbe, neste planeta, quer seja em outro, nós um dia vamos finalmente enxergar que somos todos um, que devemos viver uns ajudando os outros, uns auxiliando os outros sem esperar nada em troca, porque esse é o caminho da luz, é o caminho do amor, é o caminho da paz. Então, viver em equilíbrio é sair fora da zona de conflito, de animosidade. Nós estamos hoje vivenciando isso no nosso dia a dia. Nós estamos extremamente belicosos. Qualquer coisa nós queremos agredir, nós queremos infligir algum prejuízo, nós perdemos o equilíbrio. E quando eu perco o equilíbrio, existe um fator extra que nós nos esquecemos na maioria das vezes, que é o quê? Eu abri a porta da minha vida, da minha casa espiritual, que é o nosso corpo, para que obsessores, sofredores, vampiros venham se comungar com os meus pensamentos. Eu mesmo fui lá com a chave, abri, deixei aberta e disse a eles: venham que nós vamos conviver juntos. Por isso, acho que todos nós já passamos por experiências quando nós nos sentimos ofendidos, machucados, abandonados, lá declinados. O que acontece? De repente começam a surgir cenas na nossa cabeça. Cenas de vingança, de ódio, de raiva, de autossabotagem. Ninguém gosta de mim. Ah, eu sou feio, eu sou bonita. Ah, eu preciso fazer 150 plástica porque ninguém gosta de mim. Como se isso fosse resolver as nossas mazelas, as nossas características. Porque o que vale é o que está dentro de nós. O que vale é isso. Estar bem consigo mesmo, consiga mesmo, consigo mesma. É isso que é o que nós precisamos fazer. Então, essa situação do equilíbrio, ela tem que ser uma coisa que nós passamos a vigiar as nossas atitudes. Nós precisamos, uma hora que for possível, se não antes de dormir, dar uma passada. Como que foi o meu dia hoje? Como que foi o dia que eu passei hoje? O que aconteceu? É coisa de 5, 10 minutos no máximo. Num dia de 24 horas, não é nada. Dá uma pensada. Poxa vida, eu fui naquele local e do nada a pessoa me ofendeu. Eu vou orar por ela. Pode ser que ela esteja precisando
pode ser que ela esteja de mal com a vida, pode ser que ela esteja sem fé, e eu vou orar por ela, não vou ficar com raiva dela. Se eu tive raiva lá na hora, às vezes acontece, nós falhamos, nós estamos na evolução, mas o que acontece? Quando eu ganho a sabedoria de fazer isso, a próxima vez eu vou me vigiar mais. Opa, eu não vou dar margem para entidades inferiores se aproximarem de mim. Eu vou entrar em oração já. Não vou cair nessa armadilha. Porque às vezes as armadilhas são montadas para nós cairmos nelas. A espiritualidade do Umbralina, dos obsessores, quando eles não conseguem nos atingir diretamente, eles às vezes se utilizam de pessoas do nosso meio para vir infligir uma queda na nossa faixa vibracional. Existe essa arquitetura e fiquemos atentos, porque nós precisamos praticar a lei do amor não só no nosso pequeno núcleo, mas sim com todos aqueles que nós somos irmãos, ou seja, todos os espíritos criados à imagem e semelhança de Deus. É isso que nós precisamos fazer para praticar uma vida em equilíbrio, orando, ajudando, sempre me colocando de uma forma no lugar do próximo. Isso se chama empatia. Eu vou me colocar no lugar dele e vou imaginar, fazer um exercício imaginativo de como é que estaria a minha situação. Nós nos queixamos muito, nós reclamamos muito. Quando estamos bem, não olhamos para trás. Então, esse convite ao equilíbrio, ele é essencial para que nós mantenhamos, notem bem, que eu vou me esforçando para melhorar minha frequência, minha vibração, estamos bem, graças a Deus em casa agora está tranquilo, temos paz, temos lá o nosso evangelho no lar, estamos fazendo um esforço para melhorarmos as nossas frequências mentais, estamos nos dando melhor, mas existe o externo. O externo. Nós não estamos num claustro, nós estamos num todo. Então, o que é que tem que ser feito? Praticar os ensinamentos do Cristo onde quer que estejamos. Vigilantes, orai e vigiai. Eis aí uma grande vacina. Notem bem, nós estamos no tempo de vacinas. Uma grande vacina contra obsessores, sofredores, vampiros e espíritos que queiram nos atingir para receber algum mérito, alguma demanda na questão das regiões umbralinas. Então, deste quesito, deste assunto, nós vamos atendendo a essa possibilidade, ganhando conhecimento sobre isso. É um assunto que tem que ser discutido, conversado, analisado, aprendido, para que se transforme em sabedoria quando eu faço a minha oração. Senhor, dai-me sabedoria para saber o que eu tenho que aceitar daquilo que eu possa modificar. Ou dai-me sabedoria para saber o que eu posso modificar daquilo que eu devo aceitar. Então, fazendo isto, nós vamos ganhando o quê? Esse tempo da reflexão. Parece que não é nada 14 milissegundos, é um sopro, nem um sopro, é um triscar, é um flash, mas é o tempo que nós precisamos para refletir, para meditar, para entrarmos em sintonia. Então vamos buscar este equilíbrio essencial para preservação, manutenção e evolução espiritual, pois tudo vai depender da prática daquilo que o Mestre nos ensinou. Então eu convido a todos para que nós possamos agora fazer aquela leitura para equalizarmos as nossas mentes, relaxar um pouco, sair do nosso dia a dia. Todos temos as nossas tarefas, todos temos as nossas colheitas,
Então essa leitura que nós fazemos agora é para dar uma relaxada, para entrar em sintonia, porque tem uma entidade, algumas entidades espirituais, que são os irmãos da luz, que já estão conosco desde o amanhecer. Eles aguardam pacientemente este horário para que nós estejamos juntos, para fazer uma emanação de energia a nosso favor, para nos estimular, porque à noite, notem bem, quando nós vamos dormir, à noite os nossos espíritos saem em excursão com esses irmãos de luz e somos levados às escolas da espiritualidade. Por isso que é um ganha-ganha. Nós precisamos sim nos empenharmos de aproveitar a presença desses irmãos que estão aqui devido a esse tempo de reflexão. Desceram da autoespiritualidade por ordem do nosso governador e aqui estão ao nosso lado, nos estimulando, nos auxiliando, nos favorecendo. Não farão as nossas tarefas por nós. Não vão nos dar mimos, benefícios que não mereçamos, mas espiritualmente vão nos fortalecer para que saiamos vencedores, para que saiamos em evolução deste tempo da reflexão. Então eu convido a todos, a todas, sente-se, acomode-se confortavelmente. Descruze pernas e braços, inspire profundamente e vamos fazendo a nossa preparação. O capítulo que nós vamos ler hoje vai ser extraído deste livro maravilhoso, Tempo, o Despertador de Almas, o Tempo. Psicografia do querido irmão José Tadeu, da Casa do Caminho de Araxá. Então vamos à nossa leitura, para a nossa reflexão. Regeneração e aperfeiçoamento. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Muitos ensinam o que adquiriram com o estudo, mas não com a conduta. E assim, o que pregam com a palavra destroem com seu modo de vida. Os puros ou impuros se erguem e caem por sua própria conduta. Ninguém se purifica por outrem. A moral é a limpeza da alma. Faze de tua moral a tua religião. Nunca desanimemos, muito embora nos pareça não alcançar o que desejamos. Muda sua mente e seu coração, e o teu aperfeiçoamento se elevará. Estamos vivendo neste início do século do ano 2000, o início da transição planetária, o trabalho da regeneração e aperfeiçoamento da humanidade. Nós estamos em plena época da transição planetária. Iniciou-se por volta de 1985, fazendo um parênteses, e terá uma duração que a espiritualidade determinar. Então estamos atravessando este momento onde somos convidados a um rearranjo, a sair da zona de conforto e adentrarmos a região do trabalho e da regeneração. Para os espíritos que já têm esse esclarecimento e acreditam nessa transição das provas e expiações para a regeneração, vamos recapitular. Estamos vivendo nesse primeiro século do ano 2000, o início da transição planetária, o trabalho da regeneração e aperfeiçoamento da humanidade. Para os espíritos que já têm esse esclarecimento e acreditam nessa transição, das provas e expiações para a regeneração. É essa transição que nós estamos vivenciando. Para vocês
que são os precedentes desse trabalho magnífico, é um momento fundamental que deve ser aproveitado com tarefas edificantes. No meio espírita, ainda temos muitos colaboradores que necessitam de mais consciência quanto à importância da disciplina, a perfeição do projeto divino e a discrepância do tempo físico com o tempo do espírito. Seu estágio terreno é um grão de mostarda e o tempo do espírito é a eternidade de Deus. Ou seja, o que um centenário é para você, um tempo longo demais, para o tempo de Deus é um sopro. Temos tantos irmãos esclarecidos, mas que ainda fazem tantas indagações quanto à questão do aperfeiçoamento da humanidade. Dizem que o planeta está ficando cada dia pior, que o mundo virou um escarcéu. Vai haver mesmo uma grande guerra ou outro tipo de catástrofe? Na verdade, o projeto de Deus e de Jesus é perfeito e gradativo. Não é necessária para eles uma grande catástrofe, desencarnes em massas para separar o joio do trigo. É muito mais sensato para a espiritualidade continuar trabalhando a regeneração e o aperfeiçoamento da humanidade através das reencarnações, aproveitando essa bendita escola da nossa reeducação moral e espiritual. Isto também não significa que não haverá grandes catástrofes, mas não com o intuito de ajudar na evolução do espírito para esta transição do terceiro milênio. Como já foi comentado anteriormente, o planejamento da espiritualidade já está pronto. A partir de 2100, cada centenário vai encarnar grandes assembleias de espíritos elevados a fim de reforçar a escola da Terra, no aprimoramento moral e espiritual dos alunos. E dentro do livre-arbítrio, os alunos obedientes, de boa vontade e interessados estarão usufruindo o tão esperado o mundo da regeneração. Por volta de 2055, já tem uma programação à vinda de alguns espíritos missionários sob a direção de Leon Denis, com a missão de trazer reforços na preparação da escola para receber as futuras assembleias. Caminhas enquanto tendes luz, para que a escuridão não vos alcance. Quem caminha no escuro não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. João 12, versículo 35 e 36. E assim, nós fizemos essa reflexão. E podemos até conjecturar, mas estamos em 2021, 2022, até lá quanto tempo? Não nos esqueçamos dessa leitura. O tempo do Espírito é a eternidade. O tempo nosso, ele parece que é longo, mas não é. E nós estamos sendo convidados para nos regenerarmos, para nos transformarmos, para sermos como foram outrora os bandeirantes que saíram a abrir as picadas, que serviram, que se transformaram em grandes vias que até hoje nós utilizamos. Então, o convite da espiritualidade, ele não cessa no sentido da evolução. E quiçá, quem sabe, nós iniciando já esse processo da regeneração, da transformação, da modificação, de agindo como semeadores, teremos oportunidades de aqui retornar em outras encarnações para fazermos parte desta grande assembleia de espíritos que trabalharão sob a coordenação dos irmãos da luz para que aqui seja implantada a regeneração. Uma honra,
uma graça, sinal de que conseguimos vencer o nosso atraso, a nossa humilde situação de eternos queixosos, reclamantes, possuidores de crenças e costumes que estão arraigados há milênios, que não se traduzem na vivência do verdadeiro cristão, como nos ensinou Jesus de Nazaré. Vamos refletir e vamos orar. E assim, convido a todos para que possamos fazer, no nosso momento, a grande junção das energias, quando seremos agraciados com o passe pela espiritualidade já presente. Vamos orar. Feche seus olhos, inspire e vamos dizer o mantra que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, 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 gratidão. E como temos feito, mantenhamos as nossas orações por todos aqueles que tiveram ou estão tendo motivações relacionadas a esta pandemia. Um dos sinais para a nossa reflexão. Outros virão, tenhamos certeza, mas o amparo de Deus nunca cessará. E quanto mais precisarmos, mais próximo Ele estará. Oremos pelas famílias que tiveram seus entes em retorno à pátria espiritual. Por aqueles que se curaram, mas apresentam sequelas. Por aqueles e aquelas que estão com a parte psíquica, psicológica, abalados por tudo isso que atravessamos, porque parece que não tem fim, mas tem a luz de Deus que nos orienta, que nos aconchega, que nos ilumina. Vamos orar, vamos nos dar as mãos, juntos somos fortes, somos todos um. Gratidão. E amanhã, às 20 horas, com a permissão de Deus, com a permissão da luz, estaremos aqui reunidos para pegarmos mais um convite da espiritualidade. Nós vamos falar sobre a felicidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma ótima noite a todos, a todas. Que assim seja.